todo o assunto que eu queria discorrer sobre tabelas. Além disso, nós podemos inserir uma tabela e mesclar suas células. Mesclar as células significa transformar várias células da tabela em apenas uma. Com o único detalhe que aqui dentro do Word 2007, quando eu for utilizar esse recurso chamado mesclar células, que vai transformar várias células em uma, ele não só vai realizar essa operação, como também vai manter o conteúdo de todas as células. Mas como sempre, passo a passo para entender. Primeira coisa, vamos inserir uma tabela. E aí tu já sabe como, né? Clica lá na guia inserir, escolhe a opção tabela e escolhe a quantidade de linhas e colunas. Eu vou escolher aqui, ó, 4 colunas e 3 linhas. Vamos observar a minha tabela, está aparecendo ali, já inserida, com 4 colunas e 3 linhas. Vamos digitar alguns valores nessas células, valor 3, 4, 7 e 8. Vamos selecionar essas 4 células da minha tabela e agora eu gostaria de transformar essas 4 células em uma só. Para isso eu vou usar o recurso mesclar células que nós temos aqui nas ferramentas de tabela. Acompanha o passo a passo. Então, quando tu seleciona essas 4 células, aqui aparecem as ferramentas de tabela, o usuário vai escolher a guia layout de novo, e aqui tu vai encontrar a opção chamada mesclar células. E aí tu também pode agora clicar para converter estas células em uma. Então vamos escolher agora, ó, mesclar células. Cliquei. O que aconteceu na prática? Olha a imagem. Ele transformou as 4 células selecionadas em apenas uma, mas manteve o conteúdo de todas elas. Então, mesclar células, transforma várias células em uma e mantém o conteúdo de todas elas. Operação que a gente acabou de descrever aqui. Bem, vamos retornar e deixar o estado anterior, certo? Já sabemos que é possível, então, mesclar células, transformando várias células em uma. Uma outra operação que nós podemos fazer em relação à tabela é o comando dividir células, que te permite realizar a divisão. Isto é, tu pode transformar uma célula em várias. Vamos de novo na prática, acompanha no passo a passo. Agora eu vou selecionar esta célula aqui que está vazia da minha tabela. E eu gostaria de transformar esta célula em várias. Para isso eu vou clicar na célula desejada, até as ferramentas de tabela, que tu pode observar, clicar aqui na guia layout e escolher dividir células. E aí eu vou escolher a quantidade de colunas e linhas para essa divisão. Vamos escolher 4 colunas e 4 linhas para a divisão da minha célula. E vamos confirmar. Percebe o que aconteceu? Ele dividiu agora as células, ele transformou esta única célula em várias. Porque além de mesclar, que é transformar várias células em uma, nós podemos também dividir a célula, transformando uma célula em várias. Operação que a gente acabou de descrever aqui também, através das ferramentas de tabela. Também recurso bem legal, interessante, de abrir o debate para verificação, né? Bem, pessoal, ainda falando sobre tabela, por incrível que pareça, porque tem muita coisa para falar sobre tabela, nós temos a possibilidade de usar aí a tecla Tab para um significado importante para a prova. Se ele cobrar qual o significado da tecla Tab quando o cursor está dentro da célula de uma tabela, cada vez que tu pressiona a tecla Tab, observa na imagem, ó, Tab, 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 Tab. Percebe? Cada vez que eu pressionei a tecla Tab do teclado, o cursor foi para a próxima célula. Porque Tab significa isso dentro de uma tabela, próxima célula. Então, cada vez que tu pressiona a tecla Tab, é próxima célula. Se tu pressionar a tecla Shift mais Tab, aí é célula anterior. Acompanha. Shift Tab, Shift Tab, Shift Tab, Shift Tab. Aí nós temos a ideia da célula anterior. Então, Tab é a próxima célula, Shift Tab é a célula anterior. Um outro detalhe. Se o usuário estiver na última célula da tabela, observa Tab, 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 Tab. Agora o meu cursor está na última célula da tabela. Se for esse o caso e tu pressionar Tab de novo, ele vai criar uma nova linha de células abaixo para essa tabela. Acompanha. Vamos pressionar Tab agora. Ele acabou de criar uma nova linha de células para a minha tabela. Porque se o cursor estiver na última célula da tabela e o usuário pressionar Tab, ele cria uma nova linha de células abaixo para essa tabela, como a gente acabou de observar aí na imagem, certo? São algumas operações importantes que nós temos dentro de uma tabela. Ok? Bem, mais uma operação legal. Se o usuário selecionar uma tabela e pressionar Delete, observa, selecionei a tabela e vou aplicar a tecla Delete do teclado. Ele deleta o conteúdo, mas não exclui a tabela.
Porque o delete faz isso. Observa de novo, ó. Apliquei o comando delete após selecionar a tabela, deletou o conteúdo, mas não excluiu a tabela. Agora, se tu pressionar se pressionar backspace, que é uma setinha que aparece logo acima da tecla Enter do teclado, backspace, simplesmente exclui a tabela também. Olha lá, ó. O delete só deletava o conteúdo, o backspace excluiu a tabela. Então existe sim uma diferença entre o delete, que deleta o conteúdo, mas não exclui a tabela, e o backspace, que exclui a tabela e, por consequência, o seu conteúdo. Recurso que nós temos aí também sobre as tabelas dentro do nosso Word 2007, né?